A paz do Senhor Jesus a todos os amigos, irmãos e simpatizantes do nosso canal Caia na Real. Desde já gostaria de agradecer a todos, seguidores e amigos. E se for novo por aqui, dê seu joinha, dê seu like, se inscreva, compartilhe, ajude o canal. E eu tenho certeza que hoje você vai estar vendo e ouvindo aqui grandes respostas aqui através do homem de Deus, do pastor que já está aqui, o pastor Roberto Souza, esse grande homem de Deus que estará aqui respondendo aqui, não só para mim, mas para todos os ouvintes aí, telespectadores do canal, 7 respostas teológicas que muitas vezes eu tenho certeza que você e muitos aí têm dúvida. E ele vai estar aqui explicando claramente sobre essas respostas. Mas antes de fazer as perguntas, gostaria de abrir espaço para o pastor Roberto, cumprimentar os irmãos aí e também fazer a sua pequena biografia de quem vai estar falando com os irmãos aí. Graça e paz a todos os irmãos, amigos que participam deste canal. Agradecer aqui ao pastor Lázaro que nos fez este convite para estarmos aqui e trazermos elucidações sobre algumas perguntas concernentes a temas importantes que muitas vezes perturbam a nossa mente e trazem dúvidas ao nosso coração. E na medida do possível estaremos aqui para fazer as respostas a essas indagações. E quero dizer-vos que esse trabalho que nós realizamos é um trabalho que está intrínseco dentro da nossa alma, o desejo de trabalhar na área de ensino e nos aprofundarmos nos assuntos teológicos e bíblicos. A minha história começa, na verdade, desde a minha tenra idade. Sou nascido em um lar cristão, criado na presença de Deus por toda a minha vida. Tudo foi muito precoce na minha vida como obreiro na casa do Senhor. E hoje nós estamos congregando na igreja, na comunidade Cristo Betel, ao lado do pastor Alceu Dias Ferraz, um amigo nosso, servo do Senhor. E junto com o pastor Lázaro participamos deste mesmo corpo de obreiros. Enfim, estamos aqui alegres, felizes, irmanados, no desejo de trazer as melhores respostas para as perguntas que nos forem formuladas e que você possa ser edificado na presença de Deus, que através deste trabalho que está sendo realizado, você possa acrescentar à sua vida, acrescentar ao seu coração. São muitos detalhes que temos a externar, mas precisamos fazer aqui uma síntese, um resumo, e eu queria pedir a sua atenção em todas as perguntas que estaremos respondendo aqui, e que sobre todas as coisas e em tudo isso o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado e glorificado. Esse é o desejo sincero da nossa alma, do nosso coração. Que maravilha, né? Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou lançar a pergunta na tela aí, para nossos ouvintes, né, e seguidores, ver aí a pergunta, quais são essas 7 perguntas, e logo a sequência vamos estar fazendo aí a pergunta aí para o pastor Roberto estar respondendo essas perguntas elaboradas, mediante dúvidas que a gente teve, né, a graça de ter convivido com vários irmãos que têm dúvida nesse segmento que nós vamos estar fazendo aqui sobre 7 perguntas que trazem dúvida a muitos. E vai ser respondido aqui nessa tarde. Então vamos lá para as perguntas. Eu vou colocar na tela aí e você vai ver quais são as 7. Tá, você viu as 7 perguntas. A primeira pergunta, já de imediato, é uma pergunta que muitos fazem por aí e alguns têm dúvida, né? Muita dúvida. A primeira é: por que Deus não perdoou Lúcifer, o inimigo, o diabo, né? Essa é a primeira pergunta. Aí o pastor Roberto Souza que vai estar respondendo para os irmãos. Amém. Por que Deus não perdoou Lúcifer, também conhecido como diabo? No grego, diabolos, adversário, Satanás, né? A palavra-chave dentro desta pergunta é o perdão. E, na verdade, o perdão, ele é precedido, todo perdão pressupõe, ele é precedido
de arrependimento. Para que haja perdão, é necessário, da parte daquele que cometeu o delito, que cometeu o pecado, reconhecer o seu pecado e demonstrar arrependimento. E fica claro que, além de se rebelar contra Deus, em nenhum momento Satanás demonstrou este sentimento, esta atitude de arrependimento. Além do que a palavra de Deus declara em Ezequiel 18, 23, que o Senhor não deseja a morte, preste bem atenção no texto, o Senhor não deseja a morte do pecador, mas que ele se arrependa. Então, quando ele se refere a pecador, ele se refere a humanos. Consequentemente, arrependimento e conversão, esses dois verbos, só são conjugados e só se referem a humanos e não a Satanás. Outra coisa importante é que o perdão é ofertado na base do sacrifício de um homem, e este homem justo, este homem que é o Verbo que se fez carne, o Cordeiro Imaculado de Deus, que se entregou por nossas vidas na cruz do Calvário. O perdão, portanto, é ofertado na base do sacrifício de um homem por todos, conforme está na carta aos Romanos, capítulo de número 5, do versículo 12 a seguir. Eu quero ler este texto que complementa esta resposta. Precisamos buscar base para as respostas na palavra de Deus, porque ela é o fundamento de tudo. E o texto bíblico nos diz assim, preste bem atenção. Pelo que como por um homem, Adão, por Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Na verdade, o pecado, como diz no texto, passou a todos os homens na concepção. O salmista, no Salmo 51, versículo 5, nos diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pecado ele é herdado na concepção. No caso dos anjos, e Satanás é um querubim, foi um querubim, na presença de Deus, um querubim ungido. No caso dos anjos, eles não foram formados na mesma concepção humana, eles não foram gerados dentro de um ventre, porque na verdade eles não se reproduzem. Anjos não têm sexo. Foram criados um a um. Deus os criou um a um. Portanto, no que se refere ao perdão, seria necessário que Cristo morresse por tantos quantos anjos existissem, inclusive Satanás. Por exemplo, se houvesse 1 milhão de anjos, seria necessário que Cristo morresse 1 milhão de vezes, porque a questão do pecado não era na concepção. O pecado seria então individual. Além do que a palavra de Deus, ela não se refere à possibilidade de perdão para o diabo, muito pelo contrário, ela aponta o Guiena, o inferno, que é o destino dele e de todos os seus adeptos. Eu creio que a resposta já está bem clara e bem definida para todos nós. Maravilha, né? Essa pergunta foi muito enfática, né? Por isso Deus não perdoou o inimigo, né? Por esse fato. E antes de dar seguimento aí, queria dizer para os irmãos que estão vendo aí essa nossa gravação, esse vídeo de respostas, de perguntas e respostas, e que muitos fizeram algumas indagações sobre questões teológicas, mas o que está escrito, a Bíblia diz bem claro, o que está escrito é a resposta verdadeira para nós. Né? A nossa base é a palavra de Deus. Porque não adianta, às vezes algum movimento, algum vamos dizer assim, sectários, criam algumas respostas que não está dentro da palavra. Mas, graças a Deus, pessoas que têm vindo aqui no nosso canal têm respondido dentro da palavra de Deus. Isso é importante. Isso é muito importante, que traz luz a muitas pessoas que estavam, muitas vezes, sem entender o porquê disso ou daquilo. Então, Deus não perdoou, porque realmente tem que haver arrependimento da outra parte. Na verdade, pastor Lázaro, as respostas teológicas, elas não podem ser ilações ou fruto da mente humana, da sua axologia. Entendi. Aquilo que você responde, você tem que ter uma base firme. Entendi. E a base para as respostas teológicas não pode ser outra a não ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se alguém vem com uma resposta para você
Esse é um ponto de alerta para todos os que muitas vezes têm curiosidades bíblicas ou curiosidades a respeito de alguns assuntos e criam dúvidas no seu coração. Quando você fizer uma pergunta e alguém te trouxer uma resposta, pergunte a esta pessoa qual a referência. Qual é a referência bíblica para isso? Porque essa palavra ela tem que estar embasada, não aquilo que é fruto da minha mente, do que eu acho, do que eu penso, mas tem que ter base e fundamento bíblico na palavra de Deus. Aquele que te diz, não é ele a fonte, ele é o canal. A fonte é a palavra de Deus, de onde vêm as respostas para os anseios da alma humana, para todas as dúvidas que brotam do nosso coração, da nossa alma, que muitas vezes causam até problemas espirituais, de convicção, de fé para as pessoas. E é importante que as pessoas diluam essas dúvidas, mas buscando sempre o fundamento, não naquilo que alguém diz. Ah, mas foi fulano de tal, foi pastor tal. Foi... Esquece. Tem que ser Bíblia, tem que ser palavra de Deus. Excelente. Não importa se ele é um doutor, se ele é um mestre, se ele é aprofundado nas Escrituras. Isto não importa. O importa é, ele está falando a partir do quê? A partir de que fundamento? É Bíblia? É palavra de Deus? Então, devemos receber. Caso contrário, ainda que seja da boca de um mestre, de um doutor, de alguém muito conhecedor da palavra de Deus, se não tiver base bíblica, não devemos receber, não devemos aceitar. Como Paulo disse, se até um anjo descer do céu, sim, sim, não exatamente. É válido, né? Maravilha, né? Vamos lá. Vamos lá, a segunda pergunta, né? Aqui, questionada aqui, observando o capítulo 1 de Gênesis, 26, 27 e 28, e capítulo 2, 15, aí vem a dúvida de alguns, né? Eva teve filhos antes de Abel e Caim? Ok. Vista a ordem cronológica, né? Isso, ok. Só repetindo a pergunta de uma em carreirinha assim. Vamos lá. Observando o capítulo 1 de Gênesis, 26, 27 e 28, e capítulo 2, versículo 15, Eva teve filho antes de Abel e Caim, tendo em vista a ordem cronológica. Certo, vamos ler o texto? Vamos lá? Vamos lá. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse-lhes, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, 15, diz-nos assim, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Na verdade, alguns defendem a ideia, inclusive dizendo que estes filhos que nasceram neste período, Adão e Eva, são os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6. Porém, se olharmos à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, isso não passa de algo especulativo, algo que a Bíblia não aponta. E não podemos fazer teologia no silêncio da Bíblia. Quando a Bíblia não fala, o homem se cale. Não devemos criar fruto da nossa mente. A Bíblia não detalha, se você for ler o texto, ela não detalha o cotidiano, o dia a dia do primeiro casal. E não podemos teologar onde a Bíblia, mais uma vez eu digo, faz silêncio. Se a Bíblia não diz, não diga você no lugar da Bíblia. Não crie o seu mundo fantasioso, teológico, achando que você está certo, se a Bíblia não está dizendo nada disso. No final você vai ter decepção, você vai ter problemas, porque você, como eu já disse na pergunta primeira, você vai ter que apontar uma base bíblica para as suas respostas, e a Bíblia não está dizendo nada disso. É perigoso, é um erro crasso quando alguém comete esse tipo de falha de tentar criar. Às vezes, aquele que responde perguntas, fica mais fácil você dizer assim, olha, porque a questão de responder perguntas é assim, às vezes você tem a resposta, mas você não está conseguindo formular ela concretamente na hora. O que você faz? Isso não é vergonhoso para ninguém, para nenhum professor, para nenhum, mas dá um tempinho, eu vou dar uma analisada nessa pergunta, no próximo programa. Eu já vi pastores
eruditos na palavra de Deus, profundos conhecedores, pedir esse tempo e depois traz, não há problema nenhum, mas muitas vezes a vaidade da pessoa, diz assim, o camarada vai pensar que eu não sei, você está entendendo? O grande problema do ser humano é a questão da vaidade, achar que não, é perigoso. Dá um passinho atrás, falar, eu não tenho, talvez você nem tenha essa resposta, você nem saiba do assunto. É muito simples, diga, não sei, eu vou pesquisar e trago a resposta, né? Então é perigoso, é um erro fazermos teologia quando a Bíblia se cala. A Bíblia não diz, então não vamos dizer nós. Ela não diz que tiverão filhos, por exemplo, ela não diz aqui, o Senhor diz, crescei, multiplicai-vos, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas a Bíblia não diz em momento algum nesta parte que eles na sequência já tiveram filhos. Eles não tiveram filhos antes do pecado. Portanto, antes de Abel e Caim, em Gênesis 4, 1 e 2, vamos ler o texto aqui, olha. Gênesis 4, 1 e 2. Eu estou dizendo que é para a gente mostrar na Bíblia, então vamos mostrar. E conheceu Adão a Eva. Esta palavra conheceu, no Velho Testamento, significa teve relações íntimas. Teve relações de casal, Adão e Eva. Esta palavra conheceu dá este entendimento a essa expressão. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse, achei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. A Bíblia não diz que antes desse período Adão e Eva tiveram filhos, porém a Bíblia afirma que depois que houve o primeiro homicídio, que Caim matou Abel, o Senhor concebeu a Eva um outro filho chamado Sete, e que depois de Sete, Adão ainda viveu um bom tempo e tiveram filhos e se multiplicaram. Onde está o texto? Gênesis 5:4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Entende? Então, a Bíblia diz que depois dos primeiros filhos, Caim e Abel, mas não diz nada de antes. Antes não fala, não cita. Não cita. É bem... Essa é a resposta à nossa segunda pergunta, né? Você que está acompanhando aí, você viu a importância de estar baseado no texto bíblico, de estar pautado na palavra. Então, muitos criam por aí relações, né? Criam pensamentos e ideias que não trazem resposta, pelo contrário, cria mais dúvida na cabeça da pessoa, porque não tem base dentro da palavra para poder provar o que se diz, né? Então tem que provar dentro da Bíblia o que a pessoa fala, senão fica no achismo, né? E nós vamos para a quarta, né? Quarta pergunta, né? Exatamente. Acho que é a terceira, né? É terceira. Não, é a quarta. É a terceira, querido. Ó, eu respondi sobre teve filhos antes, tá? A terceira, segundo Gênesis 2:17. Verdade, é a terceira. Não é não? É a terceira. É, tô de olho aí. Eu estou pulando Tô prestando bem atenção. É a terceira mesmo, verdade. Tá vendo aí, ó? Tá certo. Isso aqui é bênção de Deus, né? Então nós vamos para a terceira. Terceira pergunta, né? Pois não. Verdade. Que, segundo Gênesis 2:17, nós vamos estar falando aqui sobre a ciência do bem e do mal. Existe até hoje. Então é correto essa afirmação? Que a ciência do bem e do mal existe até hoje? Sim, sim. É o que representa, olha aqui, o que representa de forma simbólica e objetica a árvore, porque a árvore ali é um simbolismo e o objeto é o fruto. Né? O que simboliza, o que representa de forma simbólica e objetica a árvore é a nossa escolha. Não é o fruto, não é o fato de Eva ter pegado o fruto e comido, porque agora aquela fruta é amaldiçoada, não é este o sentido. Né? Preste bem atenção na resposta. O que representa a forma simbólica e objetica da árvore é a nossa escolha. É a nossa atitude de escolhermos entre o bem e o mal e a nossa consequente obediência ou desobediência à vontade de Deus. E sim, a resposta é sim. Essa figura em relação ao pecado se revela ainda hoje a nós. A questão do pecado, ela está no poder de nós nos disciplinarmos, de buscarmos viver uma vida de santificação. Eu estou falando no pecado no sentido de prática das concupiscências, daquilo que a carne oferece, daquilo que o mundo oferece,
através do qual nós somos iludidos, ludibriados, enganados, envolvidos e nos deixamos levar na tentação. É desse tipo de atitude que eu estou dizendo, que na verdade, do pecado original, ele está intrínseco em nós. A nossa natureza carnal ainda está aqui, ela luta contra a nossa natureza espiritual. E temos esta batalha. E aí é que está a grande questão, a escolha. Como temos escolhido, como temos decidido, para que lado nós estamos pendendo, o pêndulo da nossa fé, para que lado ele está, né? A nossa atitude, para que lado está caminhando, para o bem ou para o mal. Então, essa ciência do bem e do mal, essa escolha, ela perdura sim em nossos dias. É interessante, pastor, a resposta. É interessante que isso é bem abrangente, bem amplo, né? Sim. A ciência é o conhecimento, né? Sim, do sim. bem e do mal. E esse conhecimento, ele persegue até hoje. Tanto a prova disso que o mesmo conhecimento que leva alguém a criar, exemplo, uma vacina, sim. é o mesmo conhecimento que leva alguém a criar uma bomba. Nós vamos falar da vacina hoje. Não é? Tem uma pergunta aqui. Não é? Exatamente. Então, esse conhecimento ele abrange todo esse lado, sim. tanto do bem como para o mal, né? A escolha humana, né? Exatamente. Na verdade, o ser humano é inteligente, mas exatamente. Às vezes não usa para o bem, né? Não usa, não. Há um cofre de coisas boas, né? E um depósito de coisas ruins dentro de nós. Depende daquilo que nós vamos usar. Exatamente. Né? Na verdade, se você for fazer uma análise, você é hoje fruto das suas escolhas. Você é hoje fruto daquilo que você... Olha, em todos os aspectos da sua vida. Se você escolheu estudar, se você escolheu se preparar, hoje você está me assistindo e de repente você olha para a parede da sua sala e tem lá um certificado, um diploma de doutor em alguma área específica. Por quê? Porque você hoje é um doutor. Porque você escolheu, você foi, você lutou, você pagou o preço, você não mediu esforços, se dedicou com esmero, com dedicação, e foi atrás e conquistou. Então, hoje você é um doutor, fruto de uma escolha que um dia você fez, você decidiu ser você. Então, todas as áreas da nossa vida, o que nós somos hoje é fruto de decisões pregressas, do passado, aquilo que nós decidimos lá atrás. E nós temos hoje como saldo, como resposta, assim como o salário, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o salário é o saldo, é aquilo que você recebe em consequência ou como produto final daquilo que você fez. Isso, como figura, se dá no nosso trabalho, nós recebemos ao final do mês aquilo que é digno e merecedor do período que naqueles 30 dias nós nos dedicamos, nós nos esforçamos e realizamos nosso trabalho. Do lado negativo também é a mesma coisa. Se nós plantamos coisas ruins, decidimos por coisas ruins, nós o fazemos conscientemente, nós sabemos que estamos plantando alguma coisa que não é boa. Consequentemente, vamos colher aquilo que não é bom. Ninguém pode plantar limão e colher laranja. Você planta limão, você vai colher aquilo que você planta. Exatamente. É a ciência, é a escolha. Adão e Eva decidiram ali, eles escolheram. Não, vamos ouvir essa voz. Vamos ouvir essa voz. E essa voz foi a primeira sessão espírita que existiu. A encarnação. Satanás se incorporando na serpente. Foi a primeira sessão que teve ali. E através disso aí, na verdade, o Satanás seduziu e levou-os ao pecado. É uma questão polêmica, é uma questão que entra em debate, outro assunto, mas a gente tem que expressar realmente a nossa posição que é bíblica. Pois não. Muito interessante, pastor. Que excelente resposta, né? E eu achei muito bonita a conclusão que o pastor, a explicação que o pastor deu. Então, a pessoa, às vezes, ela não planta lá atrás em se preparar, em estudar, ou seja, adquirir conhecimento para o bem. No caso aqui, se formou doutor, ele fez um conhecimento para o bem. E tem outros que acabam indo estudar para fazer o mal. Aí está seguindo a ciência também do mal. Então, tudo é questão de escolha, né? Decisão, escolha, tem que seguir junto. Então, que possamos escolher cada dia para o bem, né? Escolhas boas, porque Deus depois vai tomar conta, né? Exatamente. E a próxima pergunta vai ser melhor ainda, né? Que é a quarta agora está correta. A quarta pergunta, que é os nefilins. Eita! Os nefilins, né? Alguns não sabem, mas são os anjos, né? Que vieram e
fizeram sexo com as mulheres de Deus, né? Na época, né? As filhas de Deus. A Bíblia cita assim, né? E aí nasceu os Nefilim, né? Que são os filhos dos anjos com as mulheres de Deus. Mas o pastor vai explicar isso com detalhe, com clareza. Então a pergunta é, os Nefilim são filhos dos anjos com as filhas de Deus? Essa afirmação é correta? Há duas definições, há duas ideias, há duas correntes a respeito dos Nefilins, né? A primeira corrente diz que eles seriam descendentes de anjos caídos com as filhas dos homens. Então significa o quê? Que esses anjos se relacionaram sexualmente com as mulheres humanas, anjos com mulheres, com filhos dos homens, e geraram então os Nefilins, que são os gigantes, né, que a Bíblia nos fala. Porém, há um ponto de interrogação aqui. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse que no céu não existe sexo. Os anjos não têm sexo, né? Os anjos não têm sexo. A Bíblia declara que os anjos não têm sexo. Como isso se daria então? Então cria essa indagação, esse questionamento. Jesus disse, né, que os anjos não casam e não dão casamento. Não casam. Os anjos não têm sexo. Essa é no frigir, vamos dizer assim, da questão, no final da questão, usando uma palavra mais rude, né? É isso aí, não tem sexo, não se casam, não se relacionam. E aí, como é que seria então resolver esse problema? Então fica esse questionamento para quem defende essa ideia de que os Nefilim são descendentes de anjos com as filhas dos homens com as mulheres. A outra corrente defende que seria a descendência de Sete, que foi aquele terceiro filho de Adão, em substituição a Abel, que foi morto, foi assassinado pelo seu irmão Caim, né? Então seria a descendência de Sete, a relação da descendência de Sete com a descendência de Caim, que geraram esses gigantes rebeldes e tiranos, né? Então são duas correntes. A primeira defende que seriam descendentes de anjos caídos com as filhas dos homens, aí fica questionamento. Mas se anjo não se relaciona, como é que se resolve isso? Então é uma questão a ser respondida. Outros dizem que seria a descendência de Sete, relacionando-se com a descendência de Caim, que gerou estes gigantes rebeldes e tiranos. Qual a sua opinião, pastor? Eu fico mais com a segunda, né? Eu fico mais com a segunda resposta. Visto que seria a descendência de Sete relacionando-se com a descendência de Caim, que geraram os gigantes, esses gigantes, os rebeldes, os tiranos, enfim, esses gigantes violentos, né, que existiram lá no passado bíblico. Eu acho mais plausível essa resposta, visto que o próprio Jesus disse que os anjos não têm esse tipo de relacionamento. Essa é a grande questão. E quando Jesus fala, o que a gente faz? Obedece, né? Só bota o ouvido aqui, escuta, ouve, absorve, recebe, obedece, exatamente, ajoelha, beija os pés, exatamente, e glorifica e diz: Senhor, estou aqui para te ouvir. Exatamente. Então, a palavra do Senhor vale. É tudo. Tudo, né? Ele disse, está dito. Ele falou, fechou, está falado. Fechou a questão. É a própria sabedoria falando. É Deus. Deus. Na verdade, é Deus falando. É. Se Deus fala, né? Cale-se, a Bíblia diz, cale-se toda a terra, porque o Senhor fala, o Senhor está maravilha. Falando. Glória a Deus. Que pensa, né? Maravilha. Boa resposta. E a quinta pergunta, né? Seguindo aí também agora sobre os anjos caídos. No caso, Lúcifer enganou a terça parte dos anjos. Segundo Apocalipse 12, versículo 4, é correto afirmar que eles estavam descontentes e por isso foram enganados? Então, os que foram enganados, na verdade. Preste atenção na pergunta. Ó. Lúcifer enganou a terça parte dos anjos. Certo? Certo. A Bíblia diz lá em Apocalipse que com a cauda ele trouxe lá a terça parte dos anjos. Tal. Como está no Apocalipse, na leitura apocalíptica. Então, ele enganou a terça parte dos anjos, segundo Apocalipse 12, 4. Vamos ler o texto? Vamos lá, o texto é a melhor coisa, né? Conferirmos lá o texto, vamos lá. Apocalipse 12, 4 nos diz assim:
Eu vou ler o 3 também, para dar uma Entendi. leitura mais completa. Ampla. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Sobre a terra, certo? Então, a pergunta é baseada neste versículo. Isso. Lúcifer enganou a terça parte dos anjos, segundo o Apocalipse. Agora eu quero que você analise o que está escrito aqui. Tem uma palavra escondida na pergunta que já responde. Ó. É correto afirmar que eles estavam descontentes? Ora, eu vou devolver com uma pergunta esta palavra. Descontentes do quê? Se eles estavam na presença do Altíssimo, Não é? Não há razão. Eles se deixaram levar. Não há. Nós, de uma forma espiritual e invisível, sentimos a presença de Deus em nosso coração e isso nos completa. Agora você imagina, os anjos estavam na presença, eles estavam ali, na presença de Deus, servindo a Deus, em serviço e adoração constantes, como diz a palavra de Deus, ao próprio Deus. Descontentes com o quê? Na verdade, eles foram iludidos, ludibriados por um querubim exaltado, rebelado, que os enganou, que os engoliu com a sua expressão, com a sua maneira de ser, querendo ser Deus, querendo se assentar no trono de Deus, querendo ter a mesma posição e influência que Deus tem, porque Ele é Deus e acima dele não existe outro. Então, na verdade, não é questão de estar descontente. Né? Na verdade, Foi enganado. Né? A Bíblia não afirma isso. Né? O texto não mostra isso. O que podemos nós entender, o que podemos nós conjecturar, é que eles fazem parte, junto com Satanás, da rebelião contra Deus. Eles foram enganados e se formaram um grupo. Se formaram um grupo para se rebelarem contra Deus. Mas o fato de estarem descontentes não justifica. Não é o fato. Eles foram, na verdade, enganados. E neste engano, eles tomaram partido de Lúcifer, tomaram partido ao lado de Satanás, ao lado do diabo, e se rebelaram contra Deus, e por isso eles foram também lançados ao abismo, lançados à terra e lançados da presença de Deus. Essa é a resposta. Então o inimigo fez promessa para eles, com certeza, né? Pacto, na verdade, pacto, os pactos, as alianças, elas percorrem todo o texto bíblico, os pactos, tanto para o bem quanto para o mal, as alianças, elas fazem parte de todo o contexto histórico da palavra de Deus. E com certeza acharam que poderia vencer. Né? De certa forma. É o que se pensa. É o que se pensa na sua rebelião, na sua revolta. E imaginaram que pudessem ter esta chance, mas na verdade, contra Deus não existe batalha. Não existe. Contra Deus não existe homem, não existe entrar para força perder. Política, militar, econômica, científica, tecnológica, não existe um ser que possa resistir ao som da sua voz, não possa resistir ao seu olhar. Preste bem atenção. Não possa resistir ao seu olhar. Incrível, né? Glória a Deus. Maravilha. Louvado seja Deus. Deus. É maravilhoso. Louvado seja Deus. Maravilhoso, Deus. Ele, com a sua própria voz, ele só apenas disse: haja. Haja. E ouve. Haja. Quem pode com ele? E o interessante, analise comigo aqui, tomando o gancho dessa ramificação da resposta, porque às vezes a gente trata de um assunto, mas as coisas vão se ramificando, elas vão criando rastros, tentáculos, e a gente vai caminhando por esses tentáculos também, o conhecimento vai crescendo. Vai melhorando. Você falou sobre Lúcifer, me enganou, né? Exatamente. Enganou. A questão da criação.
Eu tinha perdido o foco da... Sim, aí eu acabei levando para a criação por causa da A resposta. questão da criação, o poder de Deus na criação. O nosso pastor Lázaro disse, o Senhor disse a palavra haja e houve. Com o homem, ele disse façamos, num verbo conjugado de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos. Ele determinou um concílio para a criação do homem, a coroa da sua criação, a criação específica, aquela que veio para ser a principal de tudo que ele havia criado, o ser humano, o homem. Mas quando ele diz haja, a força da sua palavra, porque quando o homem cria alguma coisa, tudo que o homem cria, e aí você olha para aquilo e fica de queixo caído, e fica embasbacado, e fica, meu Deus, que fantástico, que maravilhoso. Eu olho para uma árvore e vejo muito mais do que tudo aquilo. Eu olho para uma árvore e vejo muito mais do que toda a tecnologia junto. Porque tudo quanto o homem cria, ele cria a partir de uma matéria, a partir de algo. Quando Deus criou, o vocábulo grego é para, que significa criar do nada. De onde nada existia, ele disse, haja e houve. Pergunta que não quer calar. Quem pode confrontar? Quem pode questionar? Este Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ninguém pode, né? Com o nosso Deus. Amém? Boa resposta. Do nada ele criou. O homem cria, preste atenção, o homem cria a partir de algo já existente. Você está me entendendo? Tudo que você tem aqui vê. Esse estúdio no qual eu estou aqui, ó, todos esses materiais, tudo isso aqui que está, toda essa tecnologia, foi criada a partir de uma ideia de algo que já existia. Exatamente. Na verdade, o homem aprende a manipular. Exatamente. Seria a técnica, né? Porque tecnologia vem de técnica. Até um ditado que diz assim, nada cria, tudo se copia. O que tem aqui, alguém vai fazer algo diferente, mas a partir do que está aqui. Do que existe já. Já existe. Só Deus que você criou do nada, um né? detalhe, pronto, criei. Eu vou registrar, vou fazer a patente, porque foi eu o criador disso só aqui. Deus que criou mas do você nada. criou a partir de algo. Só Deus, Criou como do disse o nada. pastor Lázaro, Do nós nada. estamos aqui falando, Maravilha. só Deus criou a partir do nada. Só Ele Maravilha. tem esse poder, Só essa Ele. autoridade. É fiel, verdadeiro. Louvado seja este Deus. Glória a Deus, né? Que maravilha, né? Deus é tremendo, cada dia mais nós só temos que se aproximar dele. Glória a Deus. Vale a pena. E a próxima pergunta é uma dúvida que alguns por aí têm, eu tenho certeza. Muitos, né? Alguns não. É a grande pergunta, né? A Bíblia tem a resposta, o pastor vai trazer para nós. Que é a 6ª pergunta, né? Agora. 6. E a pergunta é, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é? Pastor. É uma pergunta que perturba a mente de muitas pessoas. Certa feita eu dirigia uma igreja, uma congregação, uma igreja, e uma irmã chegou para mim chorando, e chorou o culto todo. E no final do culto, quando a gente está ali se despedindo dos obreiros, das pessoas que vêm ali despedir, ela chegou, esperou as pessoas se afastarem, diminuir o número de pessoas, chegou para mim chorando e disse assim para mim, pastor, eu pequei contra o Espírito Santo. Porque falaram para mim que eu pequei contra o Espírito Santo, isso e aquilo, e chorando. Eu olhei para ela assim e perguntei para ela, quem te disse isso que você perguntou? Que eu ouvi, então foi uma pessoa que me disse que eu pequei contra o Espírito Santo. Eu falei, irmã, você não pegou contra o Espírito Santo. O que aconteceu? Ela me explicou a situação dela. Eu disse, mas você não pecou contra o Espírito Santo. A própria reação sua de estar aqui chorando denuncia que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela se torna, vamos dizer assim, gélida de alma. Ela não faz questão. Você está entendendo? E a questão, de acordo com ela foi citando o episódio pelo qual ela disse que ela tinha, através daquilo, pecado contra o Espírito Santo, já houve uma definição. Porque o que é, na verdade, pecado contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo.
E o que tinha acontecido com ela não era nada disso. Apenas alguém que jogou uma ideia, e tem muitas pessoas que estão por aí sofrendo com esse tipo de dúvida, pensando que pecaram contra o Espírito Santo. Há pessoas, até de determinadas denominações, que estão jogadas ao mundo, lançadas ao mundo, porque lá se ensinou a elas que por causa de um ato ou outro, de um pecado ou outro, elas pecaram contra o Espírito Santo, caíram da graça e agora não tem mais perdão, que o negócio é entrar de cabeça no pecado e fazer o que quiser, porque na verdade elas não têm, inclusive não têm mais salvação. Porque a definição do pecado contra o Espírito Santo é essa, não há perdão. E se não há perdão, não há remissão, não há salvação. E a pessoa estaria completamente perdida. E existe até igreja que ensina dessa forma, nós sabemos. Né? Que a pessoa pecou, caiu, já não tem mais restauração. E daí para o fogo do inferno. Chamam de pecado mortal. Pecado mortal. Exatamente. Então, definição. O que é pecado, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É o pecado contra o Espírito Santo. Né? Na verdade, é atribuir ao diabo as obras do Espírito Santo. Pastor, mostra o texto para mim para acalmar meu coração. Vamos para o texto? Capítulo 12 de Mateus, versículos 22 a 32, eu vou ler rapidinho o texto inteiro, para a gente ter uma resposta elucidada pela palavra de Deus. Olha aqui o que diz o texto. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego, mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então o Senhor expulsou o demônio do rapaz, e ele era cego e mudo, ele passou a enxergar e a falar, e alguém disse, esse aí não é o filho de Davi, revelando a geração humana dele. Aí alguém disse assim, não, os fariseus, ouvindo isto, diziam, esse não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Quer dizer, atribuindo aquilo que o Senhor havia feito pelo Espírito Santo ao próprio diabo. E isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, olha aqui o Senhor citando o Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e a ação dele estava sendo ministrada pelo Espírito Santo. Logo, se eles disseram que ele estava expulsando por Beelzebu, eles cometerão pecado contra o Espírito Santo e para eles não existiria mais perdão. Jesus vai dizer isto no final do texto. Olha aqui. É conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente e saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Se você pecar contra Jesus, ele vai te perdoar. Se você pecar contra Deus, ele vai te perdoar. Mas há um pecado para o qual não existe perdão. É atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. É dizer que aquilo que está sendo feito pelo Espírito Santo, não é pelo Espírito Santo. Isso aí é obra do diabo, isso aí é enganação, isso é coisa do diabo. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Quer dizer, de uma forma decisiva. Entendeu? Não existe retorno, não há perdão de forma alguma para o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma causa muito séria. Agora, há que se entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Às vezes a pessoa comete um pecado, ou brinca com alguma coisa, ou faz alguma coisa, e alguém diz, você está pecando contra o Espírito Santo. Não é isso. Não é isso. É uma decisão quando a pessoa diz no seu coração e fala,
que aquilo que está sendo realizado e está sendo realizado pelo Espírito Santo é atribuído a uma obra do diabo. Isso sim é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bem respondido. É quando a pessoa realmente ela decide atribuir ao inimigo aquilo que pertence somente ao Espírito de Deus. Isso é muito perigoso. É gravíssimo. Gravíssimo. Isso sim é tremendamente perigoso. Por isso que, na dúvida, tem sempre tem um ditado. O pastor falava sempre assim, na dúvida nunca fale. Sim. Nunca fale. Sim. Está guardado no seu coração, você pede perdão. Sim. Agora, tem pessoas que saem atirando metralhadora. A Bíblia diz Isso que é são perigoso. poucas as palavras do sábio, né? Exatamente. E há um dito popular que diz assim, eu vou usar uma forma rude de dizer aqui, os irmãos me perdoem. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Quer dizer, fala demais, acaba falando bobagem. Exatamente. Então, na verdade, o sábio retém as suas palavras. Exatamente pelo perigo da responsabilidade daquilo que está falando e de errar. Porque quem fala muito erra muito. Erra muito. Nós erramos muito por aquilo que nós semeamos com a nossa língua. Tiago chegou a citar, né? Que quem consegue controlar a língua considera-se perfeito, não é? Na verdade, nós semeamos mais com a nossa língua do que com as nossas mãos. Porque nós mais falamos do que agimos. Sim ou não? Perfeito. Não é? Nós semeamos mais com a vou repetir. Nós semeamos mais com as nossas línguas do que com as nossas mãos. Porque nós falamos mais do que agimos. Seria importante o contrário, semearmos mais com as mãos, fazermos mais e falarmos menos. Mais ação, menos falação, né? Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. E estamos chegando à última pergunta, Última né? pergunta. Maravilha, todas bem respondidas por inteligência, pelo pastor Roberto. A 7ª pergunta, né? A marca da besta será visível ou um sinal oculto? Vamos lá, o texto. Apocalipse 13. 13, né? Apocalipse 13, do versículo 15 ao versículo 18. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam um sinal, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Eu vou repetir. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, comercializar, mercantilizar, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem e o seu número é 666. Será visível? Sim. Será visível. Será visível. Muito embora não saibamos, não tenhamos a ideia de que se ela será visível, essa marca será visível a olho nu, tipo uma tatuagem, né? Ou através de alguma tecnologia, porque hoje no mundo moderno, nós temos todo tipo de tecnologia. Sim. Por exemplo, você entra em um ambiente comercial e já dispara aqui um sonzinho, um sensor, indicando que alguém entrou no ambiente. Você está me entendendo? Exato. Câmeras por todo lado, sensores por todo lado, denunciando que existe alguma coisa que está acontecendo, se movimentando. E nós somos monitorados. Não adianta, você está com o celular na mão, você está sendo monitorado. Não fique impressionado com isso. Aliás, nós somos monitorados a partir do nosso CPF, do nosso RG. As informações nossas estão à disposição. Nós somos um livro aberto. Não adianta você querer fechar a porta, você pode até se proteger um pouco, mas não de todo. Né? Essa é a questão. Não sabemos, na verdade, se ela será visível, porque esse é o cunho da pergunta, a marca da besta será visível ou um sinal oculto. Na verdade, ela será visível, mas pode ser que seja visível no sentido de usar-se uma tecnologia. Visível ela tem que ser. Né? Essa questão de oculto, oculto como? Ninguém pode ver? Então não existe o número. Ela é visível. Ela é visível. Nós só não sabemos se ela será visível a olho nu ou se haverá alguma tecnologia para definir.
E fiquem tranquilos, viu? Porque a marca da besta não é a vacina, não. Já disseram até isso pra mim, já perguntaram, pastor, eu tô com medo porque parece que existe um componente na vacina que vai... Fica, né? Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. O irmão está aqui trabalhando num canal que pertence à plataforma do YouTube. Sim, e quando você abre o YouTube, o que você vê de besteirol gospel, de besteirol na ramificação gospel, espiritual, evangélica, é muita bobagem. E muita gente se apavora facilmente com esses profetas de plantão. Eles ficam assim de plantão. Fica de plantão, fica esperando um fato, por exemplo, a guerra agora da Rússia contra a Ucrânia. Na verdade, para mim, olhando o fato, é lamentável. Tudo isso é muito lamentável, nós lamentamos. Lamentável, né? Não apoiamos, não corroboramos, pelo contrário, confrontamos esse tipo de atitude terminantemente, porque o espírito cristão nos constrange a tal, nos constrange a isso. Né? A pensarmos assim, a agirmos assim, somos terminantemente contra qualquer tipo de defesa de vaidade, de ego, de insuflar ego de homem, de governante, nada disso. A igreja não pode primar por isso. A missão primaz e principal da igreja é semear a palavra de Deus. Infelizmente, ela tem se misturado no meio político, infelizmente. Né? E, na verdade, esses profetas, eles ficam de plantão, esperando fatos e acontecimentos para postar os seus vídeos no YouTube para ganhar visualização, likes, monetização e grana, meu amigo. Você não fique pensando outra coisa. Isso aí, na verdade... Tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. É tudo por dinheiro. Muito triste, né? Isso é lamentável. Fazer dinheiro em cima de guerra, de miséria. Infelizmente, pastor Lázaro, a cultura humana, eu não estou dizendo a cultura do nosso país, porque a gente malha muito o nosso terreno, o nosso quintal, o nosso arraial. Sim. Mas isso se dá no mundo inteiro. Todos os lugares. Se você postar um vídeo fantasmagórico aqui de algo mirabolante... meu amigo, a visualização sobe lá em cima, exatamente, porque o povo está atrás disso. Tudo banal, né? Aquilo que é banal. O povo vai atrás do ópio, daquilo que engana, daquilo que ludibria, daquilo que leva o povo a rir, a achar graça. Quando você fala uma coisa bíblica, uma coisa espiritual, uma coisa séria, uma coisa que traz a compenetração, a análise, a reflexão, a meditação, as pessoas não têm muito interesse nisso, na verdade. Então, esses profetas de plantão, eles não têm, na verdade, a maior parte deles não tem nenhum respaldo bíblico, nenhum conhecimento da palavra. Lê um texto, tira do contexto, arruma um pretexto e gera uma heresia. E sai falando. Sai falando a seu bel prazer, sai dizendo coisas que não tem nenhum tipo de fundamento. Não tem nenhum tipo de base. Não tem nenhum tipo de apoio na palavra de Deus. Então, fique bem atento. Fique bem atento. Portanto, a resposta da pergunta é essa aqui. Sim. Será visível? Nós só não sabemos, respondendo, visível ou oculto. Eu só não entendi o oculto, porque se o número for oculto, dá a impressão que não vai vir. Porque para nós aqui, para a nossa geração, ele pode ser visível e oculto. Ao mesmo tempo, ele pode ser uma marca como uma tatuagem, mas ele pode estar ocultado, sim, como um chip, com uma forma, por exemplo, de ser interpretado através de uma tecnologia. Ninguém vai ver, mas ele está ali. Mas no caso ele não deixa de ser visível, de certa forma ele será visto, ele será detectado, ele será, né, analisado assim. Então, essa é a resposta da sétima pergunta, chegando ao final. Esse questionário aqui. Conclusão muito boa, né? Boas respostas do pastor. E por isso que a gente cristão se apega com a palavra do Senhor, que diz da seguinte forma, dando um gancho, falando sobre negócio de guerra, essas confusões no mundo. Por isso que Jesus disse algo que é importante. Ele disse assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Percebe-se que a paz do mundo tem tempo de validade? Por causa de vaidade política, às vezes um ataca o outro. Exatamente. Certo ou errado, aí não vem a questão. Então a paz do mundo, ela sempre é arranhada. Sem dúvida. Por causa do ego do ser humano, do homem. Exatamente. Talvez porque o vizinho é mais forte que eu vou ter que atacar ele, ou vice-versa. Então isso é coisa do ser humano. Na verdade, quando Jesus diz, deixo-vos a paz, João 14, vamos ler o texto? Só para concluir aqui, João 14, 27, veja só o que está escrito aqui. Vamos lá.
João, paz que muito já preguei bastante nesse texto aqui. João essa 14, é a verdadeira 27. paz. Não do mundo. Olha aqui. Jesus vai dizer assim, ó. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A indústria do terror, a indústria do pavor, ela está aí através das mídias sociais apavorando muita gente, deixando muita gente em dúvida. Exato. Muita gente enclausurado dentro de si mesmo, perplexo, achando o que vai acontecer. Se você tem Jesus no seu coração, você sabe o que vai acontecer. Que você não é iludido, você não é enganado. Se você não tem Jesus, corra para Ele. Acalente o seu coração, a sua alma nos braços de Cristo, na sua presença, na sua pessoa. Ele te ama, Ele te quer. Ele quer ministrar essa paz. Ele está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Se ele diz que o mundo dá, é porque o mundo tem um tipo de paz. Só que a paz do mundo, ela é externa. Ela depende de coisas externas para promover um momento, um instante, em que o homem arrefeça os seus ânimos, a sua ansiedade, a sua dor, a sua decepção. Mas logo que aqueles penduricalhos, logo que aqueles acessórios que momentaneamente trazem paz ao seu coração são desligados, são afastados dele, estão longe dele, novamente a turbulência ocorre dentro do seu coração. Porque o vazio do homem, Blaise Pascal dizia, filósofo Blaise Pascal, que o vazio do homem é tão grande que somente Deus cabe dentro dele. Você pode jogar carro lá dentro, pode jogar dinheiro, pode jogar mansão, cobertura de frente para a praia, ilha. Você pode jogar o que você não vai encher, não vai preencher. Você pode jogar muito dinheiro, muita fortuna lá dentro. É como se nada estivesse lá dentro, porque esse vazio pertence a Deus. Somente Ele pode preencher. É por isso que Jesus está dizendo, deixe-vos a paz. Olha, eu estou dando uma dica para você. Maravilha. Porque há muita gente que tem tão pouco e vive bem. Exato. Há muita gente que tem tão pouco e por pouco sorri. E por pouco se alegra. E por pouco glorifica. E tem tanta gente que tem tanto, está apontando uma arma para a sua cabeça. Exato. Tentando tirar a sua própria vida. Qual é o mistério disso? Qual é o segredo disso? A falta de Deus. Exato. Quando Deus está, tudo se faz. Quando Deus está, tudo é pleno. Quando Deus está, nada falta. Nada mais faz diferença. Maravilha. Quando o homem está pleno de Deus, ele está em paz. E para estar em paz consigo mesmo, isso não é fruto de meditação. Isso não é fruto de cruzar as pernas e ficar em transe, meditando e se desligando, procurando lugar silencioso. Isso não preenche o vazio do homem. Porque já dissemos aqui que este vazio tem um espaço que somente um ser cabe nele. E este ser tem um nome. E o nome dele é Jesus. Aleluia. Maravilha. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Para terminar, gostaria só para o pastor deixar suas considerações finais. O pastor também tem um canal, né? O pastor pode divulgar o canal do pastor aqui, que estou inscrito lá também, um canal excelente, né? Glória a Deus. Excelente, de pastor Reflexões Bíblicas. E o pastor traz ali respostas também dentro da Bíblia aí, e conhecimento a mais, né? De certa forma. E conhecimento para quem assistir. Sim. Muito bom o canal do pastor. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade que me foi concedida pelo pastor Lázaro. Nossa, viu? É uma honra para mim. A primeira vez estar aqui neste Era trabalho outro, que é né? tão, eu creio, a gente está sempre à disposição, com muito carinho. E falar da palavra de Deus é algo que me encanta e que me envolve completamente. Eu sou apaixonado, eu amo, eu adoro a palavra de Deus, a Deus, aquilo que flui desta Sagrada Escritura. Eu amo a leitura bíblica, a leitura de devocionais, a leitura teológica. Eu amo tudo isso, eu sou apaixonado por isso e posso dizer que sou dedicado
nesse particular. E é um prazer estar aqui, pastor Lázaro. E me coloco à disposição para tantas quantas vezes o Senhor tocar no seu coração. Amém. Se chame o pastor Roberto, estaremos aqui com a maior alegria, com a uma maior honra. dedicação, com o maior carinho. Passamos esses dias meditando e nos preparando para este momento. Que Deus abençoe aqueles que irão assistir este vídeo, que você possa Amém. ser edificado pela palavra Com de Deus, certeza, que o nome do vai Senhor trazer possa ser glorificado na sua vida. Deixando aqui um lembrete a você, como o pastor já antecipou. Nós temos um canal no YouTube. O nome do canal é Remanescente Devocional. Maravilha. Remanescente Devocional. Você busca lá, se inscreve, deixa lá o seu like, faça o seu comentário, interaja conosco, compartilhe este canal com outras pessoas, porque este trabalho tem sido feito não buscando, vamos dizer assim, projeção própria ou afago de ego nosso. Não, na verdade, usando este veículo, porque nós temos a condição de alcançarmos o mundo através dessa plataforma. Quem sabe alguém está ali procurando uma palavra de conforto para o seu coração. Hoje eu já recebi testemunho de pessoas que estavam num momento difícil da vida e na saída da sua casa abriu o celular e o YouTube propagou um vídeo nosso, divulgou um vídeo. O primeiro vídeo, o título da mensagem era O Segredo da Paz. Ela estava sem paz. Isso que nós estamos falando agora, concluindo a nossa paz. Ela clicou, ouviu a palavra e o Senhor aclarou a sua mente, acalmou o seu coração e a bênção foi presente. Então eu quero chamar você para o nosso canal também, Remanescente Devocional. Vá lá, participe conosco. Participe da bênção de Deus. Amém. Pastor, meu muito grato, muito obrigado. Uma grande honra o pastor estar aqui conosco, né? Satisfação. Uma honra foi nossa, muito grande estar aqui. Essa grande resposta, né? Amém. Eu tenho certeza que Deus vai preparar mais vezes, né? Eu creio. O pastor, também como o pastor que foi o anterior, que foi o pastor Ferreira Filho. Pessoas que realmente são pessoas conhecedoras da palavra, e tem mais. São pessoas que vivenciam a palavra. Sim. Isso é muito importante. Porque não só conhecer, vivenciar, melhor ainda. Exatamente. Isso faz a diferença na vida de muitos. Glória a Deus. E eu tenho certeza que sanou a dúvida de muitos irmãos e ouvintes que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Desde já agradeço a todos. Deus abençoe você, sua família. E até o próximo vídeo que Deus vai preparar para nós aí, com mais 7 perguntas, com 7 grandes respostas, né, que Deus vai preparar. E Deus abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe todos os irmãos. Ficam na paz.